Nessa semana nós vimos a coragem de Sadraque, Mesaque e Abdinego ao se manterem fiéis a Deus, afrontando o rei Nabucodonosor, não se curvando à imagem, à estátua de ouro que ele mandou fazer, que representava o reino de Babilônia e o próprio rei. Nesse sentido, os jovens hebreus confrontaram-se com alguns poderes. Primeiro, o poder da administração. Ora, por que o poder da administração? Porque a administração do reino de Babilônia estava exercendo sobre todas as camadas da população. Todas as camadas da população eram sujeitas à administração de Babilônia. Mais ainda, o poder da mídia de massa, para alcançar as pessoas em todas as partes do império. A mídia, ou seja, os canais de comunicação existentes naquele momento no reino de Babilônia, foram todos mobilizados para chamar todas as pessoas de todas as partes do reino. Mais ainda, o poder da música e o poder da arte. Por que o poder da música e o poder da arte? Quando é que todos deviam se prostrar? Quando a orquestra tocasse, quando fossem ouvidos os sons brilhantes, fortes da orquestra. E daí, então, todos deviam ficar impressionados pelo volume, e daí se curvar. Ali estavam os três jovens, ali estava o campo da planície de Dura, o campo onde tinha sido anteriormente construída a Torre de Babel. E o campo dos três hebreus, o campo de Deus. Veja só as diferenças entre o campo de Babilônia e o campo de Deus. Entre as características de Babilônia e as características de Deus e de seu povo. O campo de Babel era barulhento. Se você olhar lá em Daniel 13, todas as características que nós vamos citar aqui em frente vão estar lá em Daniel 3, eles proclamaram em alta voz. Era barulhento, em alta voz. O campo dos hebreus era silencioso. Como é que eles responderam para o rei? Nós nem precisamos te responder. Só nós podemos ficar quietos, nós vamos ficar quietos. Mais ainda, o campo de Nabucodonosor, ou o campo de Babel, era poderoso. Lá estavam os sátrapas, os governadores, os juízes, os oficiais da corte. O campo de Deus, ou o campo dos três hebreus, era humilde. Homens judeus. Tem aí uns homens judeus que não se curvam. Esse era o campo de Deus. Mas ainda, o campo de Nabucodonosor era numeroso. Lá dizia assim, todos os povos, muita gente. A vontade de Nabucodonosor estava sendo executada, seria executada por muita gente, por uma maioria absoluta. O campo de Deus é restrito. Apenas três jovens escravos ainda. Eram escravos privilegiados, porque estavam sendo preparados para serem administradores de Babilônia, mas eram apenas três jovens. Mas ainda o campo de Babel era focado no presente. Quando vocês ouvirem, vocês vão se prostrar. Ao se ouvirem, vão se prostrar imediatamente, agora. O campo dos filhos de Deus é focado no futuro. Ele nos livrará. O Senhor Deus vai nos livrar. Eu não preciso de demonstrações agora, mas o Senhor Deus vai nos livrar. Mas ainda o campo de Babel, o campo de Nabucodonosor, ou o campo do mundo, é legalista. Eles deviam obedecer por medo. Se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Era essa a determinação. Mas ainda, aqueles que servem a Deus, aqueles que estão no campo de Deus, no campo dos filhos de Deus, eles servem em resposta à graça. Qual foi a palavra que o jovem disse? Mesmo que ele escolha não nos livrar. Vou servir, mesmo que ele escolha não nos livrar. Mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante da estátua. O evento da fornalha ardente é precursor
dos eventos finais. O que é precursor? Esse é o título da nossa lição, não é? Precursores dos eventos finais. Precursor é aquele que anuncia, que indica o acontecimento, que prepara o que vem adiante. E o que é que vem adiante? Novamente, a fidelidade a Deus diante da possível perseguição e morte desferidas pela besta. Um poder político-religioso que vai se levantar no final dos tempos e vai obrigar a adoração. Lembrem-se, irmãos, a questão entre Deus e Satanás é sempre essa, é a adoração. Qual deve ser, então, a firmeza dos crentes, a firmeza daqueles que vão estar no campo de Deus. Apocalipse 12, 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e confessam que pertencem a Jesus. Guardar os mandamentos de Deus, incluindo o mandamento do sábado, que será o grande ponto da controvérsia entre obedecer a Deus ou obedecer às tradições humanas. Mas ainda esse mesmo verso, noutra tradução, diz assim, que se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Ou outra diz assim, que se mantém fiéis à verdade revelada por Deus. Qual é a nossa responsabilidade, irmãos? Qual é a nossa responsabilidade diante de Deus? É sermos fiéis. Veja 1 Coríntios 4, 2, o apóstolo Paulo falando sobre servos e senhores. A coisa mais importante de um servo é que seja fiel ao seu senhor. Quem é o nosso senhor, irmãos? Quem tem sido o nosso senhor? Eu gosto de usar isso nessa forma de verbo que vai acontecendo. Quem tem dominado a nossa fidelidade? A quem nós temos prestado fidelidade? A coisa mais importante de um servo é que seja fiel ao seu Senhor. Que Deus esteja com cada um de nós, irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos entender definitivamente que a questão do nosso relacionamento com Deus é a de fidelidade. Fidelidade absoluta, fidelidade a toda a prova, conforme fizeram os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, até diante da morte. Não sei, irmãos, como vai ser a nossa provação. Como será a nossa provação? Quando será a nossa provação? Mas que nós estejamos prontos, estejamos absolutamente preparados para sermos fiéis a Deus em qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe e que possamos, vou falar novamente, qual é a nossa questão com Deus? É de sermos fiéis a Deus. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser fiéis. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado por esse belíssimo estudo que tivemos nesta semana, quando estudamos sobre os 3 jovens hebreus que se mantiveram fiéis diante da morte, mas se mantiveram absolutamente fiéis e foram recompensados com isso. Estudamos também sobre a igreja cristã primitiva, quando os nossos primeiros irmãos cristãos, sofreram acirrada perseguição dos romanos e perseguição também dos patrícios hebreus, mas que também se mantiveram fiéis. Abençoa, portanto, cada um de nós, que possamos também, quando necessário, mostrarmos a nossa fidelidade, estarmos absolutamente fiéis ao Senhor Deus. Abençoa todos os nossos irmãos, abençoa as nossas famílias, nossas igrejas. É o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós. Tenhamos um sábado feliz. Amanhã, sábado feliz, estaremos mais uma vez nas nossas igrejas. Deus esteja com todos nós. Deus esteja com todos vocês. Fiquem com Deus e tenham um sábado feliz.